Começo com algo que talvez ninguém nunca teve coragem de te dizer de forma tão direta. Todo mundo fala sobre trabalhar duro, correr atrás, sacrificar fins de semana, fazer hora extra, mas quase ninguém te conta que existe uma oração secreta, um código espiritual e mental que pode multiplicar esses esforços de uma forma que o mundo lá fora não entende. E antes que você pense que isso é exagero, pare agora e se pergunte: se esforço fosse suficiente, por que tanta gente vive exausta e quebrada? Hoje, você está prestes a atravessar uma porta invisível, a porta que separa quem luta sem direção de quem ativa conscientemente a força que constrói riqueza de dentro para fora. E eu te aviso, o que você vai ouvir aqui vai mexer com seus pensamentos, com suas crenças e com sua fé. Se você está no clube de membros, meu muito obrigado. Vocês sustentam esse trabalho e fazem parte dessa comunidade que cresce com propósito. Agora, respire fundo, porque a revelação começa exatamente aqui. Pare o que você estiver fazendo agora. Sério, porque nos próximos minutos você vai descobrir por que a oração que você faz ou não faz está moldando o tamanho da sua conta bancária, sua disciplina, sua prosperidade e até a forma como Deus te direciona no silêncio. Existe um segredo que poucos aplicam. Oração não é pedido, é programação mental, espiritual e emocional. É alinhamento direto com a visão que Deus colocou dentro de você antes mesmo de você nascer. Napoleon Hill entendeu isso quando entrevistou os homens mais ricos da América e percebeu que todos tinham uma espécie de conversa interna, uma invocação mental constante, um diálogo de fé e poder que os guiava todos os dias. Agora eu te pergunto, qual é a conversa que domina sua mente? Porque ela, e somente ela, determina sua realidade. Deixe seu like agora para empurrar esse vídeo para mais pessoas que precisam despertar. Em 1937, algo quase proibido foi revelado ao mundo. Hill percebeu que riqueza não nasce primeiro na carteira, mas no espírito. Ele chamou isso de força invisível do pensamento direcionado. Mas os mais íntimos sabiam que aquilo era, na verdade, uma forma de oração ativa, contínua, disciplinada, que transformava ideias em ouro. Essa oração secreta não é religiosa, embora traga Deus para o centro de tudo. Não é mágica, embora produza resultados tão profundos que parecem sobrenaturais. E hoje vou te mostrar como ativá-la. Mas antes, pense comigo. Quantas vezes você orou pedindo algo e nada aconteceu? E quantas vezes você falou consigo mesmo de forma negativa e tudo piorou? Pois é, continue aqui, porque isso vai virar uma chave em você. Eu sei que pode parecer forte o que vou dizer agora, mas tem gente que ora pedindo riqueza enquanto repete pobreza mental o dia inteiro. Oração não é apenas dobrar os joelhos, é dobrar a mente ao propósito. É alinhar pensamento, emoção e ação a um campo espiritual que responde à fé, não ao desespero. A Bíblia diz em Provérbios que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que sua oração real não é a que sai da sua boca, é a que vibra dentro da sua mente quando ninguém está vendo. Deus escuta o que você pensa, o universo responde ao que você sente, e a vida devolve exatamente aquilo que você acredita ser possível. Se isso mexe com você, comenta "Eu escolho despertar" aqui embaixo. Agora, antes de entrarmos no primeiro tópico, deixa eu te lembrar de algo poderoso. Você não está aqui por acaso. Se esse vídeo chegou até você hoje, neste exato momento, é porque existe algo em você pedindo transformação, pedindo prosperidade, pedindo renascimento espiritual e financeiro. Eu quero que você faça parte do clube de membros, porque lá eu aprofundo técnicas, desafios e práticas de reprogramação que não posso postar publicamente. Mas independente disso, você e eu estamos juntos nessa jornada agora.
E nos próximos minutos, você vai aprender a usar uma oração secreta, escondida nos ensinamentos de Hill e fortalecida pela fé em Deus, para construir uma nova realidade de riqueza, disciplina emocional e mentalidade milionária. Prepare-se, porque o despertar começa no próximo capítulo. Acordar espiritualmente é muito mais do que abrir os olhos pela manhã. É abrir a consciência para perceber o campo invisível onde seus pensamentos moldam sua prosperidade. Neste momento, milhares de pessoas estão repetindo padrões que as mantêm presas em dívidas, medo, limitações e autossabotagem, porque nunca entenderam que a verdadeira oração é uma linguagem mental de criação. E a maioria aprendeu a orar pedindo, quase implorando, como se Deus respondesse à fraqueza. Mas Deus responde à fé. Napoleon Hill alertava que a mente é um altar e que cada pensamento repetido se transforma em uma instrução espiritual enviada ao universo. Por isso, hoje você vai compreender como essa linguagem sagrada estrutura sua nova realidade de riqueza. E antes que sua mente tente racionalizar tudo, respire fundo e perceba: a mudança não começa fora, começa agora, aqui dentro. Pare um segundo e pense: qual é a frase que você mais repetiu sobre dinheiro nesta semana? Isso é mais revelador do que você imagina. Continue aqui. Existe um ponto que quase ninguém comenta, e talvez seja exatamente por isso que tanta gente permanece travada. Sua mente não distingue oração de pensamento. Ela simplesmente obedece ao que você alimenta com emoção. Então, se você diz, eu acredito, mas sente medo, é o medo que vira sua oração. Se você fala, vou prosperar, mas repete mentalmente, isso é impossível para mim, é essa frase que vira sua realidade. A Bíblia afirma que a boca fala do que o coração está cheio. E isso não é poesia, é ciência espiritual. O coração é a central elétrica da sua vibração, e a vibração domina o destino. Essa é a razão pela qual pessoas com menos estudo, menos oportunidades e menos recursos conseguem enriquecer. Não é sobre capacidade, é sobre alinhamento. E você agora precisa se perguntar: o que está enchendo seu coração? Porque isso é o que está construindo ou destruindo sua prosperidade. Muita gente trabalha, mas nunca para observar o próprio diálogo interior. E é aqui que mora o segredo dos milionários que Hill estudou. Eles não oravam como pedintes, oravam como cocriadores. A oração deles não era para pedir permissão, era para alinhar direção. Eles falavam com Deus como quem entende que recebeu um propósito, não uma sentença. Essa diferença cria um abismo gigantesco entre quem prospera e quem empaca. Quando você compreende que Deus não te criou para sobreviver, mas para expandir, a culpa desaparece e a força surge. E é nesse ponto que sua mente começa a se transformar. Agora, me diga, quantas vezes você se sabotou por acreditar que riqueza era pecado? Pois é, esse é um dos bloqueios mais comuns, e hoje vamos quebrar isso. A oração que constrói riqueza começa pela mudança da sua identidade interna. Você pode repetir afirmações a vida inteira, mas se não mudar o que acredita ser verdade sobre si mesmo, nada acontece. Napoleon Hill dizia que o homem é aquilo que ele pensa ser, e essa frase é uma chave espiritual poderosíssima. Seu cérebro precisa de uma nova referência, uma nova imagem interna para seguir. Se você se vê como alguém limitado, seu corpo se comporta como alguém limitado. Se você se vê como alguém escolhido para prosperar, suas ações seguem esse caminho. Deus nunca criou ninguém para ser cauda. Ele fez você para ser cabeça. Só que muitos vivem como se repetir pobreza fosse humildade. Humildade não é negar o que Deus te deu, é reconhecer que sua prosperidade honra o Criador. Pense nisso. Agora quero que você preste muita atenção ao que vou dizer. Toda oração é manifestação.
mas nem toda manifestação é consciente. A maioria manifesta escassez porque ora com medo, ora com dúvida, ora com desespero, ora acreditando que Deus talvez ajude, talvez não. E essa oração instável cria realidades instáveis. Sabe aquela sensação de que tudo melhora por um tempo e depois volta a piorar? Isso é resultado de uma mente dividida. A Bíblia afirma que o homem de coração dobre é inconstante em tudo. E isso descreve exatamente o ciclo de quem ora, mas não acredita no que diz. O universo não responde à indecisão. Ele responde ao que você sustenta com clareza. E é isso que vamos arrumar a partir de hoje. Comente consistência, se isso fez sentido. A verdadeira oração para prosperar não acontece apenas quando você está ajoelhado, mas quando está em pé, enfrentando a vida. Ela acontece quando você olha para uma dívida e diz internamente: isso não me define. Quando enfrenta um desafio e pensa: eu vou resolver isso com sabedoria e disciplina. Quando sente medo e declara mentalmente: Deus está comigo, e onde Ele está, não existe escassez. Essa postura interna é uma oração ativa, contínua, poderosa. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, mas quem tem fé chama de andar com Deus. É essa parceria invisível que muda sua vibração. E quando sua vibração muda, sua vida muda. Mas antes, pare um segundo. Você já percebeu como seus pensamentos aceleram quando você está ansioso? E como sua fé desaparece nesses momentos? Pois é, você precisa dominar isso. Existe um erro que destrói mais sonhos que a falta de oportunidades: o hábito de reclamar. Reclamar é orar ao contrário, é pedir mais do problema, é atrair mais do que você não quer. Cada vez que você solta uma frase como "nada dá certo para mim", "dinheiro some", "é difícil demais", você está ativando a lei da atração contra você. Hill explicou isso de forma brilhante. A mente atrai aquilo que ela teme. E qual é o medo que você tem alimentado? Medo de falhar? Medo de arriscar? Medo de ganhar mais e perder tudo depois? Esses medos são orações travestidas de preocupação. E enquanto você não mudar esse padrão, nada muda fora. A boa notícia é: você está prestes a virar esse jogo. A disciplina emocional é a chave que separa os que prosperam dos que só sonham com prosperidade. Disciplina para vigiar pensamentos, disciplina para controlar impulsos, disciplina para não desistir nos dias ruins, disciplina para repetir a oração interna correta, mesmo quando tudo parece desmoronar. Deus nunca prometeu que seria fácil, mas prometeu estar com você. E é aí que entra a coragem. Coragem de permanecer firme quando o mundo tenta te derrubar. Você precisa entender que toda nova realidade de riqueza exige um novo nível de você. Não é sobre técnicas milagrosas, é sobre transformações internas profundas. E essa transformação está começando agora. Se você quer realmente ativar a oração que constrói riqueza, precisa entender o poder da palavra agora. Porque a mente vive tentando te empurrar para o passado ou para o futuro. A oração ativa só existe no agora. O agora é o único lugar onde Deus age. O agora é o único lugar onde a fé acontece. O agora é o único lugar onde sua vibração se altera. Quando você diz: quando eu melhorar, quando eu tiver dinheiro, quando eu conseguir, você está adiando a criação. Agora é a semente. Agora é o terreno fértil. Agora é onde tudo começa. Pergunta rápida: o que você está adiando que já poderia ter começado hoje? Seja sincero. A resposta já está criando seu futuro. Você precisa se conscientizar de que a verdadeira riqueza nasce primeiro no invisível. Antes de aparecer na sua vida, ela aparece na sua imaginação. Hill chamava isso de teatro mental. E Deus sempre utilizou imagens internas para direcionar seus servos. José viu o sonho antes de viver o sonho. Davi viu a vitória antes de vencer. E você?
O que você está vendo quando fecha os olhos? Uma vida apertada e limitada, ou uma vida próspera, abundante e cheia de propósito? A imagem que você cultiva é a oração silenciosa que mais molda seu destino. Mude a imagem e você muda o mundo. Agora, talvez você esteja pensando, mas como eu mudo meus pensamentos se eles parecem vir sozinhos? A resposta é simples, mas exige disciplina. Você precisa substituir, não lutar. A mente não consegue focar em duas ideias ao mesmo tempo. Então, sempre que um pensamento de escassez surgir, você substitui por um de abundância. Quando surgir medo, você substitui por confiança. Quando surgir dúvida, substitui por fé. Isso não se faz uma vez, se faz todos os dias. É assim que se reprograma a mente. É assim que a oração secreta ganha força. E é assim que você cria a nova realidade que deseja viver. E existe algo ainda mais profundo: a vibração emocional. Não basta pensar, você precisa sentir. Pensamentos são a estrutura, emoções são o combustível. É por isso que tantas pessoas afirmam coisas positivas, mas nada muda. Elas afirmam com palavras, mas sentem o contrário. A oração secreta exige alinhamento interno. Exige que sua mente fale prosperidade. Seu coração sinta prosperidade e suas ações confirmem prosperidade. Quando esses três pilares se alinham, o céu se abre. E você se torna um ímã para oportunidades, ideias, conexões e recursos que antes nem enxergava. Hoje, você começa a alinhar esses pilares. A fé é a maior força de materialização do mundo. Mas não é fé passiva, é fé ativa, é fé que age, é fé que assume responsabilidade, é fé que declara: eu vou prosperar porque Deus me deu capacidade para prosperar. Quando você desperta esse tipo de fé, algo renasce dentro de você. O medo perde força, a dúvida se dissolve, a escassez se desfaz. E você sente uma clareza tão profunda que parece até sobrenatural, e talvez seja mesmo. Rio afirmou que a fé é o estado de espírito que transforma pensamentos em poder. E quando você une essa fé ao seu propósito, riqueza deixa de ser um sonho e se torna um caminho inevitável. Agora pense comigo, quantas vezes você pediu que Deus mudasse sua vida, mas não mudou sua mente? Não tem como Deus colocar vinho novo em odres velhos. Não tem como colher prosperidade plantando pensamentos de escassez. Não tem como viver abundância repetindo declarações de derrota. A oração secreta que constrói sua nova realidade exige que você se torne alguém alinhado à riqueza. Não apenas deseje riqueza, torne-se digno dela. Torne-se capaz de sustentá-la. Torne-se emocionalmente preparado para carregá-la. Deus te entrega aquilo que você consegue administrar, e agora você está pronto para começar a administrar mais. E antes de encerrarmos este primeiro capítulo, pare e responda com sinceridade. Você está disposto a assumir o controle do seu diálogo interno a partir de hoje? Porque se estiver, sua nova realidade de riqueza já começou. Comunique isso ao universo agora com um simples gesto. Comente "eu despertei" aqui embaixo. Isso não é superstição, é comprometimento. A partir deste momento, você não é mais alguém que ora pedindo. Você é alguém que ora criando. E isso muda tudo. No próximo capítulo, você vai aprender como transformar essa oração interna em uma força irresistível de manifestação consciente. Continue comigo. A voz que fala dentro da sua cabeça o dia inteiro é a oração mais poderosa que você faz. Mesmo quando você não dobra os joelhos nem abre a boca. É essa voz que decide se você vai se enxergar como vítima ou como protagonista, como alguém destinado à escassez ou como alguém chamado por Deus para viver abundância. Ela interpreta tudo. A conta atrasada, a demissão, a oportunidade, o elogio, a crítica. Para uns, um não é fim de linha. Para outros, é empurrão de Deus para o próximo nível. A diferença não está no fato, está na narrativa.
Napoleon Hill entendeu isso quando percebeu que os homens mais ricos da sua época não falavam consigo mesmos como derrotados, mesmo quando estavam quebrados. Eles tinham uma conversa interna de fé, disciplina emocional e mentalidade milionária. E eu te pergunto agora, o que sua voz interna tem repetido sobre você e sobre o seu dinheiro? Muita gente acha que ora apenas quando fecha os olhos, junta as mãos e fala com Deus. Mas a verdade é que a mente está orando o tempo todo através dos pensamentos que você alimenta com emoção. Se você passa o dia proclamando mentalmente, não dá, não consigo, não é para mim, isso se torna um tipo de oração ao contrário, uma súplica inconsciente para que a escassez permaneça. A Bíblia afirma que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E isso é um código espiritual de reprogramação mental que poucos levam a sério. O coração aqui é esse centro emocional onde a sua voz interna mora e governa. É ali que a lei da atração espiritual começa a operar, atraindo situações que combinam com o que você acredita ser possível. E se você ainda acredita que nasceu para apenas sobreviver, é isso que a vida vai confirmar, dia após dia. Essa voz que hoje te sabota não nasceu com você, ela foi plantada. Foi plantada quando disseram que dinheiro é sujo, que gente rica não presta, que pobre, mas honesto é o máximo que dá para ser. Foi plantada quando você viu seus pais brigando por causa de contas, quando ouviu frases como "você acha que é quem?" ou "não sonha alto demais não". Foi plantada quando você fracassou 1, 2, 3 vezes e decidiu lá no fundo que não valia mais tentar. Com o passar dos anos, essa soma de memórias virou um sistema de crenças, e esse sistema de crenças virou a sua voz interna. Napoleon Hill chamaria isso de inimigo invisível. Deus chamaria de fortaleza mental. E você precisa decidir hoje se vai continuar obedecendo essa voz ou se vai reescrever o script. A oração secreta que constrói uma nova realidade de riqueza começa quando você resolve, conscientemente, educar essa voz como um pai amoroso educa um filho que cresceu ouvindo coisas erradas. Não é gritando com ela, não é se culpando, não é se chamando de fraco. É dizendo com firmeza e fé: daqui para frente nós vamos falar diferente. É começar a trocar "eu não posso" por "eu posso aprender". Trocar "não tem jeito" por "ainda não encontrei o jeito". Trocar "não é para mim" por "eu estou me tornando a pessoa capaz de sustentar isso". Isso não é autoengano, é autotransformação. É ajustar a sua autopercepção ao que Deus diz sobre você, não ao que o trauma disse. E essa simples mudança de vocabulário interno já começa a mexer na sua vibração, no seu estado emocional, nas ideias que vêm até você. Existe uma coisa que quase ninguém admite, mas que está destruindo sonhos em silêncio. Muita gente tem medo de prosperar porque a voz interna repete que, se crescer demais, vai perder amor, vai ser criticado, vai ser rejeitado, vai se afastar da família. Essa crença sabotadora é como uma trava espiritual. Por fora, você pede sucesso financeiro. Por dentro, você teme o preço dele. E a oração secreta verdadeira não funciona com esse conflito. Deus não trabalha em cima de uma mente dividida. A Bíblia fala que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Traduzindo, você vive um sobe e desce financeiro porque sobe na fé e desce na dúvida, sobe na disciplina e desce na autossabotagem. Se isso está acontecendo com você, é sinal de que a sua identidade financeira ainda não está resolvida. Uma coisa precisa ficar muito clara: você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser. Não adianta dizer "eu quero uma vida próspera", se lá no fundo você se vê sempre como o quebrado, o esforçado que nunca chega lá, o coitado guerreiro que todos elogiam pela luta, mas nunca pela vitória. Napoleon Hill
mostrou que os homens de sucesso criavam primeiro, dentro da própria mente, a imagem de quem eles iriam se tornar. Eles oravam com pensamento, com imaginação, com foco, até que aquela versão milionária se tornasse mais real por dentro do que a realidade externa. E aí, quase como consequência lógica, o mundo material começava a se organizar em torno daquela nova identidade. A pergunta é: qual imagem você está alimentando com sua oração silenciosa? Talvez você esteja se perguntando neste exato momento, mas como eu calo essa voz que me puxa para baixo? A resposta é direta: você não cala, você substitui. A mente não aguenta o vazio. Se você tira um pensamento e não coloca outro no lugar, o antigo volta com mais força. É por isso que Bob Proctor dizia que reprogramação não é apagar, é sobrepor. Então, cada vez que surgir um pensamento de escassez, você vai responder com uma nova declaração interna de abundância, ainda que no começo pareça falso. Quando vier, você não é capaz, você responde: Deus me capacita a cada dia. Quando vier, você sempre erra, você responde: eu aprendo rápido e melhoro a cada tentativa. Essa é a nova oração. Essa é a nova conversa. Essa é a nova frequência. Agora, faça uma pausa rápida e seja honesto com você mesmo. Quantas vezes por dia você se xinga mentalmente? Quantas vezes se chama de burro, idiota, inútil, atrasado, preguiçoso? Parece uma brincadeira, uma forma irônica de lidar com os problemas, mas o seu inconsciente não tem senso de humor. Ele não entende sarcasmo. Ele apenas registra o tom emocional e transforma isso em verdade interna. Se você repete que é derrotado, essa palavra gruda na sua alma. E depois você não entende por quê, diante de uma boa oportunidade, suas mãos suam, sua mente trava, seu corpo hesita. Não é azar, é identidade. O corpo está obedecendo ao rótulo que você mesmo colou em si. A espiritualidade verdadeira não é só ir a um templo. É transformar o corpo em templo e a mente em altar. É entender que Deus habita nos pensamentos que você escolhe sustentar. Quando você decide alimentar uma mentalidade de riqueza, de propósito, de disciplina, você está dizendo para Deus: eu estou pronto para ser um bom administrador das bênçãos que o Senhor tem para mim. E isso muda tudo, porque Deus não coloca rios em copos rachados. Ele primeiro fortalece o recipiente, que é a sua identidade, e depois libera o fluxo. Enquanto você insistir em dizer que não presta, que não merece, que não consegue, não há fluxo que se sustente. Fé sem identidade ajustada vira um pedido inseguro, e pedido inseguro dificilmente se manifesta com força. É por isso que tantos começam um novo negócio animados, estudam mentalidade milionária, assistem vídeos sobre lei da atração, escrevem metas financeiras, mas no primeiro tropeço desmoronam por dentro e voltam para o velho padrão. A oração secreta continuou a mesma. Por fora mudaram as técnicas. Por dentro, a voz continuou dizendo: isso não é para você. Prosperidade não combina com auto-ódio. Disciplina emocional não cresce em solo de autodesprezo. Mentalidade de abundância não floresce na mente que se alimenta de vergonha. Você precisa fazer as pazes com a sua história e escolher a partir de hoje ser o aliado de si mesmo, não o algoz interno que te apedreja todo dia. Existe uma grande virada quando você começa a conversar consigo mesmo como alguém que já está a caminho da prosperidade e não como alguém eternamente distanciado dela. Você não precisa fingir que já é milionário, mas pode decidir pensar como alguém que está construindo riqueza com responsabilidade, fé e disciplina. Isso muda como você lida com o dinheiro que tem hoje, muda como você reage a um atraso, a uma perda, a um erro. A voz velha te chamaria de fracassado. A nova voz diz: aprendizado caro, mas necessário, vamos corrigir a rota. A voz velha mergulha no drama. A nova busca soluções. A voz velha pede para Deus tirar a dor.
A nova pede sabedoria para crescer com ela. Talvez você nunca tenha parado para perceber, mas sua voz interna também determina o tipo de pessoas que você atrai e tolera na sua vida. Se lá dentro você se vê pequeno, aceita qualquer relacionamento, qualquer sociedade, qualquer tratamento. Se ali dentro você se vê como filho de Deus, com propósito, com valor, você começa a selecionar melhor quem caminha ao seu lado. Isso tem impacto direto na sua prosperidade, porque companhia errada consome energia, tempo, foco e muitas vezes dinheiro. Napoleon Hill falava sobre o grupo de mentes em harmonia como um dos segredos da realização. Mas você só consegue harmonizar com o alto quando a sua própria voz interna para de vibrar baixo. Agora eu quero que você faça um pequeno desafio. Ao longo das próximas 24 horas, observe conscientemente cada vez que surgir um pensamento de derrota, culpa ou escassez. Não brigue com ele, apenas marque mentalmente. Esse é o padrão antigo e imediatamente responda com a nova voz, mesmo que você não esteja sentindo nada ainda. Esse simples exercício é uma forma de oração ativa, é você se posicionando espiritualmente. Pouco a pouco, o velho padrão começa a perder força. A nova voz vai ganhando espaço e, sem perceber, você começa a reagir diferente às mesmas situações que antes te derrubavam. Esse é o sinal de que a sua identidade financeira está mudando de verdade. A verdade é que Deus nunca te viu como você se vê nos seus piores dias. Ele não te olha como quebrado, fracassado, atrasado. Ele te vê em processo, te vê em construção, te vê no caminho. A oração secreta que alinha você com a riqueza não é aquela que tenta convencer Deus a te abençoar, mas a que convence você a acreditar no que Ele já falou sobre sua vida. Você não é produto do extrato bancário, é produto do propósito. O saldo pode estar vermelho, mas o chamado continua intacto. Quando a sua voz interna começa a concordar com o propósito e não com o extrato, algo sobrenatural acontece. Você ganha força para continuar avançando, mesmo sem ver tudo ainda. Se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você uma parte que se recusa a aceitar a vida de escassez como destino final. Essa parte é a sua centelha divina, o seu espírito gritando que ainda dá tempo, que ainda há caminho, que ainda é possível construir uma nova realidade de riqueza com fé, disciplina e reprogramação mental. A partir de hoje, faça um pacto consigo mesmo. Nenhuma palavra interna contra mim será aceita como verdade. Você pode até ouvir a velha voz, mas não precisa mais obedecê-la. Você pode até sentir medo, mas não precisa mais seguir as ordens dele. Agora, escreva nos comentários: eu sou a nova voz da minha vida. Isso não é só interação, é declaração. É compromisso público com a transformação que já começou dentro de você. No próximo capítulo, vamos transformar essa nova voz em ação concreta de manifestação consciente. Não sai daqui. Existe um ponto na jornada em que você percebe que a voz interna, que começou a despertar dentro de você, precisa ser alinhada com suas ações, seus sentimentos e sua energia para que a manifestação aconteça de verdade. Porque não adianta pensar grande com o coração apertado, nem declarar fé com vibração de dúvida. A oração secreta só funciona quando existe alinhamento entre mente, emoção e atitude. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas trava. Querem prosperar, mas vibram medo. Querem abundância, mas sentem culpa. Querem subir, mas carregam crenças que puxam para baixo. E sem alinhamento, nada se materializa. Napoleon Hill chamava isso de harmonia mental. A Bíblia chamaria de andar em espírito. E você está prestes a entrar nesse nível. Mas antes, respire fundo. Agora mesmo, sua nova identidade está se organizando. A manifestação consciente é como um campo de força. Quando seus pensamentos dizem sim, mas suas emoções dizem não, o campo se rompe.
Por isso, tantas pessoas sentem que estão empacadas no mesmo ponto da vida, mesmo estudando, tentando, orando, desejando. Elas estão divididas. E uma mente dividida não manifesta. A lei da atração não responde ao que você pede, ela responde ao que você é. E você só se torna algo quando existe alinhamento interno. É como tocar um instrumento. Se cada corda vibra em um tom diferente, o som fica confuso. Mas quando tudo vibra em harmonia, a música se torna poderosa. Agora me diga, qual música sua mente tem tocado? Harmonia ou caos? Fé ou medo? Abundância ou dúvida? A resposta explica seu momento atual. A oração que constrói riqueza é, na verdade, um processo de ajustar a sua vibração até que ela combine com a realidade que você deseja criar. Pensamento é o que inicia, sentimento é o que intensifica, ação é o que confirma. Quando esses três caminham juntos, você entra em estado de coerência espiritual. E coerência é como um sinal claro para o universo. É como dizer, agora estou pronto. E quando você está pronto, as portas começam a se mover. Oportunidades que antes você nem via começam a aparecer. Pessoas certas começam a surgir. A sabedoria que você precisava começa a fluir. Mas nada disso acontece enquanto sua vibração estiver desalinhada. Esse é o grande segredo que muitos ignoram e poucos dominam. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acham que a oração precisa convencer Deus a fazer algo, quando, na verdade, a oração precisa convencer você a entrar no estado correto para receber. Deus não está retendo prosperidade. Nós é que não estamos preparados vibracionalmente para sustentar o que pedimos. A oração ajusta o estado interno. Ela te deixa em sintonia. É como sintonizar um rádio. A estação já está no ar, mas você só escuta quando gira o dial para a frequência certa. A abundância já existe, você só precisa se alinhar. E esse alinhamento começa pelas pequenas escolhas diárias. São detalhes que mudam tudo, e você vai começar a percebê-los a partir de hoje. Muitas pessoas tentam manifestar riqueza enquanto cultivam emoções de escassez. Tentam atrair oportunidades enquanto alimentam medo. Tentam visualizar abundância enquanto repetem pensamentos de culpa por desejar mais. E isso cria um curto-circuito emocional. Não tem como receber algo que você condena. Não tem como segurar algo que você teme. Não tem como prosperar enquanto acredita que prosperidade é perigosa. É por isso que tantos sabotam a própria jornada. Mas você não veio até aqui para continuar vivendo esse ciclo. Você veio para quebrá-lo e está quebrando agora. Deus trabalha com ordem, não com confusão. Ele sempre alinha primeiro o interior, depois o exterior. Primeiro limpa a mente, depois abre caminhos. Primeiro cura a alma, depois libera provisão. Primeiro reorganiza sua voz interna, depois te entrega responsabilidade financeira. Se ele te entregasse antes, você perderia tudo. Por isso, cada dificuldade que você viveu até hoje foi, na verdade, uma forma de preparo. Nada foi à toa, nada foi perdido. Tudo foi lapidação. E agora que você está despertando para o alinhamento, você finalmente vai começar a ver sentido em cada etapa da sua história. A lei do alinhamento também ensina que você não pode atrair uma realidade superior enquanto vive emocionalmente inferior. O nível da sua vida é sempre o nível da sua vibração. Por isso, quando você muda seu estado emocional, sua vida muda junto. É impossível permanecer o mesmo. Quando você decide vibrar coragem em vez de medo, as portas mudam. Quando decide vibrar gratidão em vez de reclamação, o ambiente muda. Quando decide vibrar fé em vez de ansiedade, sua rota muda. É por isso que pessoas espiritualmente alinhadas prosperam mais. Não é magia, é coerência. Pare um segundo e responda sinceramente. Qual emoção dominou seu dia hoje? Porque essa emoção é a vibração que está moldando seu amanhã. Talvez tenha sido ansiedade, correria, cansaço,
medo de faltar, preocupação com contas. Tudo isso é vibração de escassez. E vibração de escassez só produz mais escassez. Agora, imagine se sua emoção dominante fosse calma, confiança, direção, certeza de que Deus está conduzindo sua vida. Essa vibração atrairia outro tipo de resultado, outro tipo de gente, outro tipo de oportunidade. Agora você entende por que a oração secreta é tão poderosa. Ela troca o estado emocional. E trocando o estado, você troca o destino. A reprogramação mental não é apenas sobre pensar diferente, é sobre sentir diferente. O sentimento é o combustível da manifestação. Sem emoção, a oração não cria força vibracional. É como enviar uma carta sem selo. Ela não chega a lugar nenhum. Mas quando você ora com emoção alinhada, sua mente se torna uma antena espiritual. E quanto mais estável essa antena, mais claras são as respostas que você recebe. Você deixa de viver de pedacinhos de intuição e passa a receber direção contínua. Isso cria uma vida de movimento, não de estagnação. Napoleon Hill observou algo que poucas pessoas perceberam ao ler sua obra. Todos os milionários que ele estudou eram emocionalmente estáveis. Não perfeitos, não frios, não robóticos, estáveis. Eles sabiam controlar a vibração interna. Sabiam quando se recolher. Sabiam quando avançar, sabiam quando descansar, sabiam quando exigir mais de si. E essa sabedoria emocional vinha do alinhamento entre mente, oração e propósito. Eles não viviam reagindo ao mundo, viviam respondendo ao chamado interno. É esse nível de maturidade que atrai riqueza, porque riqueza não suporta instabilidade emocional, ela exige estrutura. Agora me diga, você tem estrutura emocional para a vida que está pedindo? Não responda rápido. Sinta a pergunta, porque essa resposta determina se você já está preparado para subir ou se ainda precisa fortalecer os alicerces internos. E fortalecer não significa sofrer mais, significa alinhar mais. Significa aprender a se observar. Significa aprender a escolher a emoção certa. Significa aprender a construir presença. Prosperidade não cresce na pressa, cresce na consciência, cresce na clareza, cresce na paz, cresce na mente que sabe exatamente quem é e para onde está indo. A lei do alinhamento diz algo poderoso. Quando você pensa certo, sente certo e age certo, tudo começa a conspirar a seu favor. O universo abre portas. Deus abre caminhos. A vida te aponta direções, porque você deixa de andar contra si mesmo. A pior guerra do mundo é a guerra interna. Mas quando essa guerra termina, você entra em estado de fluidez. E a fluidez acelera tudo. A fluidez traz resultados que antes pareciam impossíveis. A fluidez remove resistências invisíveis. A fluidez faz você prosperar com mais leveza, mais confiança e menos esforço. A partir de hoje, você vai começar a se alinhar diariamente. Vai observar seus pensamentos sem se culpar. Vai ajustar suas emoções sem se punir. Vai tomar decisões mais conscientes. Vai falar consigo mesmo com mais sabedoria. Vai perceber que prosperar não é só conquistar coisas, é se tornar alguém cuja vibração combina com a prosperidade. Essa é a verdadeira lei da atração espiritual. Essa é a verdadeira oração secreta. Essa é a verdadeira construção de riqueza. E antes de fechar este capítulo, faça isso agora. Coloque a mão no peito, respire devagar e declare silenciosamente: eu me alinho com a abundância de Deus. Essa frase não é só uma declaração, é uma chave, é um pedido de ordem, é um comando espiritual. Acabou de acioná-lo. No próximo capítulo, você vai aprender como transformar esse alinhamento em movimento prático, diário e inteligente para manifestar a realidade de riqueza que já está nascendo dentro de você.
Existe um momento em que o alinhamento interno que você construiu precisa sair do invisível e tocar a matéria, tocar o mundo, tocar a vida de verdade. Não adianta apenas sentir abundância se você não age como alguém que acredita nela. Não adianta apenas orar se você não caminha com postura, coragem e disciplina. A manifestação é o ponto onde o espiritual atravessa o físico, onde fé encontra atitude, onde propósito encontra movimento. Napoleon Hill dizia que uma ideia é apenas um potencial, até que alguém se levante e a execute. Deus sempre honra quem anda, não quem congela. E agora você está entrando no território onde sua nova identidade se encontra com as oportunidades que antes você nem conseguia enxergar. É aqui que a mágica acontece. Não mágica mística, mas mágica da consciência desperta. A maioria das pessoas fica presa sonhando com a vida que querem, mas continua repetindo ações pequenas demais para sustentar aquilo que pedem. Sonham com prosperidade, mas vivem com hábitos de escassez. Sonham com liberdade financeira, mas gastam como quem busca preencher um vazio emocional. Sonham com abundância, mas tremem diante de qualquer risco. Isso cria um abismo entre desejo e realidade. E esse abismo só se fecha quando você age de acordo com a identidade que está construindo. A ação é a confirmação da fé. É a prova interna de que você acredita na sua oração. E sem confirmação, a mente não assume a nova versão. Por isso, muitos tentam manifestar e não conseguem, porque ainda agem como a velha identidade que estão tentando abandonar. Mas hoje, isso começa a mudar. A manifestação não acontece com grandes atos repentinos. Ela acontece com pequenas ações consistentes que se acumulam até formar um novo destino. É como semear. Ninguém planta uma semente e espera a árvore no dia seguinte. Mas quem planta diariamente, colhe inevitavelmente. Prosperidade é colheita, e colheita exige disciplina, persistência e paciência espiritual. Quantas vezes você desistiu porque não viu resultado rápido? Quantas vezes parou na metade porque o retorno não veio na velocidade que o seu ego queria? A oração secreta não combina com pressa, mas combina com constância. A constância é a linguagem do crescimento. Ela diz ao universo: eu estou comprometido. E quando você mostra comprometimento, as portas começam a se abrir. Existe uma energia que só é liberada quando você age, chamada impulso espiritual. É quando você dá um passo e Deus dá 10. É quando você começa algo pequeno e a vida responde com algo grande. A Bíblia sempre mostra esse padrão. Deus não movia o mar até Moisés tocar com o cajado. Não derrubava muralha até Josué dar o primeiro grito. Não multiplicava azeite até a viúva pegar as vasilhas. A manifestação é uma parceria. Você dá o movimento, Deus dá o milagre. Mas se você não move, nada se move. Essa é a parte que muitos querem pular. Ação exige coragem. E coragem nem sempre é ausência de medo, mas decisão de avançar apesar dele. Agora me diga, qual passo você tem adiado por medo? Porque esse passo é a chave do seu próximo nível. Existe também um segredo pouco falado. Você precisa agir como alguém que já é próspero, antes de se tornar próspero. Isso não significa gastar sem responsabilidade, nem fingir riqueza. Significa agir com mentalidade de quem tem valor, de quem tem direção, de quem sabe que está crescendo. Significa escolher melhor onde coloca sua energia. Significa parar de aceitar migalhas. Significa estabelecer limites. Significa elevar seu padrão emocional. O rico não nasce rico. Ele se comporta como alguém que está se preparando para a riqueza. E a riqueza reconhece esse comportamento. É por isso que Deus não abençoa quem se trata como alguém pequeno. Ele honra quem honra a si mesmo. Napoleon Hill chamava isso de ação inspirada. Não é agir desesperadamente, é agir com propósito.
Não é movimento frenético, é movimento dirigido. Ação inspirada é quando você sente que está caminhando na direção certa, mesmo que não tenha todas as respostas. É quando algo dentro de você diz, vai por aqui, e você vai. É diferente de agir por impulso emocional, porque a ação inspirada nasce da calma, não da ansiedade. Pergunte-se agora, quantas decisões você tomou apenas para aliviar uma emoção ruim e não porque estavam alinhadas com sua verdadeira rota? Isso te custou tempo, energia e dinheiro. Mas daqui para frente, você age com consciência e é isso que muda tudo. A manifestação também exige responsabilidade. Não adianta pedir mais se você mal cuida do que tem. A Bíblia diz, a quem é fiel no pouco, muito será confiado. Isso não é poesia, é princípio espiritual de prosperidade. Se você administra mal R$200, vai administrar mal 2.000. Se não consegue organizar sua mente hoje, não vai organizar sua vida financeira quando ela crescer. Prosperidade não chega para quem quer, chega para quem está preparado. E preparar-se é uma forma de oração silenciosa. Organizar, planejar, estudar, vigiar, disciplinar, tudo isso é oração através da ação. A ação fala mais alto que o pedido. E existe algo ainda mais profundo. Manifestação é consequência do estado emocional dominante. Se a sua ação nasce da ansiedade, ela cria bloqueio. Se nasce da pressão, cria resistência. Se nasce do medo de perder, cria perda. Mas se nasce da paz, cria precisão. Se nasce da confiança, cria leveza. Se nasce da clareza, cria resultados. Prosperidade não é só o que você faz, é o que sente enquanto faz. E esse ajuste muda o jogo completamente. O movimento externo precisa estar alinhado com a vibração interna. Esse é o ponto onde tudo começa a fluir. Por isso, toda a ação verdadeira começa dentro. Primeiro você imagina, depois sente, então move. Primeiro você aceita internamente a vida que deseja, depois caminha para ela. Primeiro você se vê digno dela, depois ela se aproxima. A oração secreta prepara a mente e a ação confirma o caminho. É como acender uma tocha no escuro. A luz não revela tudo de uma vez, mas revela o próximo passo. E é sempre suficiente para continuar. Você não precisa ver a estrada inteira, só precisa confiar no passo que está iluminado. Isso é fé prática, isso é espiritualidade aplicada, isso é prosperidade com consciência. Agora, pense em algo essencial. Cada ação que você adia é uma porta que deixa de abrir. Cada hábito que você adota é uma semente que começa a brotar. Cada pensamento que você escolhe transforma sua vibração. Cada emoção que você sustenta reorganiza seu campo de possibilidades. Você não está mais vivendo no automático, está escolhendo conscientemente. E quando você escolhe conscientemente, o universo responde imediatamente. Esse é o território dos criadores da própria realidade. Esse é o território de quem entende a manifestação como lei, não como sorte. Quero que você respire fundo agora e repita mentalmente: eu ajo como quem sabe para onde está indo. Essa frase é uma chave espiritual. Ela tira você da identidade de quem espera e te coloca na identidade de quem constrói. Ela muda sua postura, sua energia, seus olhos, sua presença. Pessoas alinhadas inspiram confiança. Pessoas alinhadas atraem portas. Pessoas alinhadas criam presença. E presença é um dos maiores campos de manifestação que existe. Quando você chega em um ambiente com clareza interna, tudo ao redor responde. E por fim, entenda isso. Você não está apenas aprendendo sobre prosperidade. Você está se tornando uma pessoa que manifesta prosperidade. Essa mudança é permanente. Você não volta mais para a velha identidade. Você está atravessando um portal psicológico e espiritual. E portais só se atravessam para frente. A ação será sua aliada. A fé será seu combustível.
A mentalidade será sua direção e a manifestação será sua recompensa. Agora escreva nos comentários: eu estou pronto para agir. Isso sela seu compromisso com a nova realidade que está sendo construída dentro e fora de você. A disciplina emocional é o ponto em que os verdadeiros construtores de riqueza se diferenciam da multidão. Porque não basta pensar certo, sentir certo e agir certo, se você não consegue sustentar tudo isso quando a vida aperta. A disciplina emocional é a força invisível que impede você de voltar para os padrões antigos. É o alicerce que mantém a casa de pé quando os ventos chegam. Napoleon Hill observou que todos os milionários que estudou tinham algo em comum: controle sobre o próprio mundo interno. A maioria das pessoas reage ao que sente. Os grandes criadores escolhem o que sentem. Isso não significa ignorar emoções, mas administrá-las com sabedoria. A disciplina emocional é uma oração ativa. É você dizendo para Deus: eu estou pronto para ser confiável. E quando Deus encontra alguém confiável, Ele multiplica. Grande parte da escassez nasce de emoções descontroladas. Pessoas gastam para aliviar tristeza. Pessoas desistem para evitar frustração. Pessoas procrastinam para fugir da ansiedade. Pessoas se sabotam para não enfrentar o medo. E cada uma dessas reações cria um ciclo que drena energia, dinheiro e propósito. Quando você entende que emoção não é dono de você, mas mensagem, tudo começa a mudar. Você para de fugir do que sente e começa a interpretar. Para de reagir e começa a conduzir. Essa é a maturidade espiritual que abre portas. Essa é a maturidade emocional que constrói riqueza real. A prosperidade não combina com alguém que desmorona por qualquer coisa. Ela combina com quem sabe se ajustar, se centrar, respirar e continuar. É isso que você está aprendendo agora. A disciplina emocional não nasce do nada. Ela é construída com prática, repetição e consciência. É como treinar um músculo. Quanto mais você observa as próprias emoções sem se aprisionar a elas, mais forte fica. E essa força muda completamente sua relação com a vida. Situações que antes te derrubariam começam a perder o impacto. Críticas não te paralisam. Erros não te definem. Dificuldades não te desviam. Você passa a atravessar tempestades com postura. E postura é vibração. A vibração emocional estável cria resultados estáveis. Pessoas emocionalmente indisciplinadas vivem altos e baixos financeiros. Pessoas emocionalmente estáveis vivem crescimento progressivo. Agora respire fundo e perceba, essa estabilidade já está começando a nascer dentro de você. A disciplina emocional é também disciplina espiritual. Quando você decide que não vai alimentar pensamentos de escassez, você está fazendo uma escolha espiritual. Quando decide que não vai se deixar derrubar por um tropeço, você está fortalecendo seu espírito. Quando decide que não vai transformar problemas em identidade, você está escolhendo maturidade. A Bíblia diz: o prudente vê o perigo e se esconde. O insensato segue adiante e sofre as consequências. Prudência emocional é parte da prosperidade. Sem ela, você toma decisões precipitadas, perde o foco e joga no lixo esforços importantes. Com ela, você se torna um administrador da própria energia. E quem administra energia, administra destino. Existe um ponto que poucos admitem, mas precisa ser dito. Muita gente até aprende sobre mentalidade, mas perde tudo por falta de disciplina emocional. A pessoa até pensa grande, mas vive explodindo por dentro. Até tem fé, mas não tem constância. Até começa, mas não sustenta. A falta de estabilidade emocional cria vazamentos invisíveis de prosperidade. É como ter uma caixa cheia de ouro, mas com furos no fundo. Não adianta colocar mais ouro. Ele cai. O que precisa ser consertado é o fundo. E o fundo é você. É sua capacidade de se manter firme, lúcido, consciente, presente.
Deus não desperdiça bênçãos. Ele espera você estar pronto para carregá-las. E você está entrando nesse ponto agora. Disciplina emocional não é frieza, não é bloquear sentimentos, não é ignorar dor. Disciplina emocional é saber como reagir quando as emoções tentam te puxar para longe do seu propósito. É a habilidade de sentir sem desabar. É a habilidade de chorar sem perder o foco. É a habilidade de ficar com raiva sem destruir o que está construindo. É a habilidade de ter medo e, mesmo assim, avançar. Isso é força espiritual. Isso é maturidade. Isso é prosperidade emocional. Pessoas que dominam essa habilidade tornam-se praticamente inabaláveis, porque o mundo externo não controla mais o interno. E quando o externo não controla mais você, você se torna imparável. Napoleon Hill afirmou que a calma é o berço das mentes poderosas. Isso não significa ausência de problemas, significa presença de direção. Quando você se torna emocionalmente disciplinado, você passa a enxergar soluções enquanto os outros veem crise. Você passa a ver oportunidades enquanto os outros veem desespero. Você se torna seletivo com o que dá atenção, e atenção é energia. Energia é vibração, e vibração é poder. A disciplina emocional fortalece sua vibração de forma tão intensa que portas começam a se abrir simplesmente porque sua presença mudou. Você passa a ser percebido como alguém que transmite segurança. E segurança é magnética. Pessoas seguras atraem prosperidade. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque deixam que emoções momentâneas determinem decisões permanentes. Ficam irritadas e abandonam projetos. Ficam ansiosas e travam. Ficam tristes e desistem. Ficam inseguras e se sabotam. Isso é como colher uma árvore antes dela crescer. A disciplina emocional impede esse massacre interno. Ela te ensina a esperar o tempo certo. Ensina você a diferenciar emoção passageira de direção permanente. Ensina você a proteger seus sonhos dos ataques do próprio coração. E isso é sabedoria. Isso é maturidade. Isso é riqueza interna. A disciplina emocional também é o que te permite manter o rumo quando nada parece funcionar. É fácil ter fé quando tudo está dando certo. Difícil é manter a vibração quando portas se fecham, pessoas te decepcionam, erros acontecem, imprevistos surgem. É nesses momentos que muitos caem. E é nesses momentos que os grandes sobem. Porque prosperidade não é para quem não enfrenta tempestades. Prosperidade é para quem atravessa tempestades sem perder o centro. E esse centro é construído através da oração interna, das declarações diárias, da escolha consciente de manter o foco. Se você dominar esses momentos, dominará a sua realidade. Uma das maiores formas de disciplina emocional é a capacidade de se manter grato em meio ao processo. Gratidão não é conformismo, é alinhamento vibracional. É olhar para o pouco e enxergar oportunidade. É olhar para o desafio e enxergar crescimento. É olhar para o atraso e enxergar lapidação. Pessoas ingratas vivem presas no que falta. Pessoas gratas vivem conectadas ao que existe e ao que está vindo. Gratidão é fé aplicada. Gratidão é oração silenciosa. Gratidão é vibração de abundância. E abundância responde à gratidão como fogo responde ao oxigênio. A disciplina emocional também exige que você tenha rituais internos que sustentem sua vibração. Pode ser uma oração pela manhã. Pode ser uma frase de poder que você repete todos os dias. Pode ser alguns minutos de silêncio intencional. Pode ser escrever suas metas. Pode ser agradecer antes de dormir. Não importa qual seja o ritual, importa que você tenha um. A alma precisa de rotina para criar estabilidade. A mente precisa de repetição para reprogramar crenças. O espírito precisa de constância para se alinhar. Quem não tem rituais se perde facilmente. Quem tem, permanece. E quem permanece, prospera.
Disciplina emocional não se constrói apenas com teoria, se constrói com prática diária. Há dias em que você vai sentir desânimo, mas vai continuar. Há dias em que vai sentir insegurança, mas vai respirar fundo e sustentar a vibração. Há dias em que tudo parecerá confuso, mas você vai escolher confiar. E essa escolha repetida cria força espiritual. Aos poucos, você se torna alguém que permanece firme enquanto tudo ao redor oscila. Esse é o tipo de pessoa que Deus pode levantar. Esse é o tipo de pessoa que o universo responde. Esse é o tipo de pessoa que a prosperidade procura. A partir de hoje, você vai decidir que nenhuma emoção passageira terá mais poder do que sua visão permanente. Vai decidir que não será mais escravo da própria mente. Vai decidir que não vai mais abandonar seus processos por causa de impulsos. Vai decidir que não vai mais tratar emoções como ordens, mas como mensagens. Vai decidir que sua vibração é prioridade. E essa decisão inicia um novo ciclo em você. O ciclo da solidez espiritual, da maturidade mental, da riqueza emocional. Tudo isso é prosperidade. E prosperidade não é só o que você ganha, é o que você consegue sustentar. Antes de encerrarmos este capítulo, coloque a mão no peito e diga mentalmente: eu sou emocionalmente disciplinado. Eu sustento o que Deus me entrega. Essa declaração é uma senha espiritual. Ela ativa estabilidade, ela cria raiz, ela prepara você para níveis maiores de prosperidade, porque riqueza sem disciplina se perde, mas riqueza com disciplina cresce. Agora, escreva nos comentários: eu me torno inabalável. No próximo capítulo, você vai aprender a transformar essa estabilidade emocional em poder de criação acelerada. Você está pronto para outro nível. Existe um tipo de bloqueio que não aparece em exames, não aparece no extrato bancário, não aparece para familiares, mas destrói silenciosamente a vida financeira de milhões de pessoas. É o bloqueio invisível. Ele mora nos cantos mais profundos da mente, escondido atrás de justificativas, hábitos, emoções reprimidas e crenças que você nunca questionou. Esse bloqueio não está fora de você, está em você. Não está no sistema, na economia, no governo, no emprego. Está na forma como você se percebe, como você age, como você repete padrões sem perceber. Napoleon Hill estudou homens brilhantes que tinham ideias incríveis, mas permaneciam pobres porque carregavam esse bloqueio, e muitos nem sabiam que estavam carregando. Agora você vai identificar o seu. O bloqueio invisível é sorrateiro. Ele não se apresenta dizendo: eu sou o seu limite. Ele aparece como procrastinação, como cansaço emocional, como medo de começar, como insegurança de terminar, como sabotagem na hora da oportunidade, como apego ao passado, como dúvida constante, como aquele pensamento pequeno que surge bem quando você está prestes a subir um degrau. É por isso que tantas pessoas vivem um ciclo repetitivo, melhoram um pouco, depois voltam ao mesmo lugar, avançam, depois se perdem, criam, depois destroem. Esse bloqueio é como uma âncora psicológica, e enquanto você não cortá-la, nenhum barco interno vai navegar. Mas hoje, isso começa a se desfazer dentro de você. A maior característica desse bloqueio é que ele se alimenta de histórias antigas. Histórias que você viveu, histórias que te contaram, histórias que você interpretou como verdades. Talvez você cresceu vendo seus pais lutando com dinheiro e, inconscientemente, criou medo de prosperar. Talvez foi criticado quando tentou algo novo e decidiu que não era bom o suficiente. Talvez foi ensinado que dinheiro afasta de Deus, quando na verdade a Bíblia diz que o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si é o problema. E há uma diferença gigantesca nisso.
Você guardou tudo isso como verdades, e essas verdades se transformaram em muros internos. A abundância está do outro lado do muro, mas o muro perdeu o direito de existir hoje. O bloqueio invisível também se manifesta como identidade negativa. Você pode sonhar em ser próspero, mas se lá no fundo você se vê como alguém que nunca vence, essa identidade te puxa para baixo como um imã. Identidade sempre vence desejo. Desejo sem identidade é fogo sem oxigênio. Apaga. É por isso que você faz promessas no início do mês, mas perde força no meio. É por isso que sente energia em alguns dias, mas mergulha em culpa nos outros. Sua identidade precisa ser elevada para que sua vida se eleve. Napoleon Hill dizia que a mente cria aquilo que ela aceita como verdade. A pergunta é, o que você aceitou como verdade sobre você? Há pessoas que carregam bloqueios invisíveis por causa de traumas que nunca foram ressignificados. Frases que ouviram, situações que viveram, falhas que repetiram. Tudo isso cria marcas. E a mente, para se proteger, cria padrões de autossabotagem. Parece estranho, mas a sabotagem é um mecanismo de defesa. A mente pensa, se eu não crescer, não vou me frustrar. Se eu não tentar, não vou falhar. Se eu não prosperar, não vão me criticar. E assim ela protege você da dor, mas te priva da vida. Só que hoje você vai mostrar para sua mente que não precisa mais desse tipo de proteção. Você cresceu, você amadureceu, você está pronto para mais. Um dos sinais mais fortes de bloqueio invisível é a sensação de que você sempre está começando de novo. Começa a dieta, para. Começa um projeto, para. Começa um curso, para. Começa uma ideia, para. Isso não é falta de capacidade, é falta de desbloqueio. A mente te leva de volta ao conhecido, mesmo que o conhecido seja ruim, porque o conhecido é confortável. E o desconhecido, mesmo sendo melhor, parece arriscado. Prosperar é desconhecido para quem cresceu na escassez. Ser livre é desconhecido para quem cresceu limitado. Receber mais é desconhecido para quem teve pouco. Mas você nasceu para entrar no desconhecido. É lá que Deus te expande. É lá que sua mente evolui. É lá que seu espírito cresce. O bloqueio invisível também aparece no relacionamento emocional com o dinheiro. Algumas pessoas amam dinheiro e se tornam escravas dele. Outras têm medo do dinheiro e o afastam sem perceber. Outras se sentem culpadas ao ganhar, como se não fossem dignas. Outras se saboteiam quando começam a prosperar, como se riqueza fosse um fardo pesado demais. A relação emocional determina o fluxo. Você não atrai aquilo que teme, não mantém aquilo que culpa, não expande aquilo que rejeita. Você precisa curar sua relação com o dinheiro. Precisa olhar para ele como ferramenta, não como inimigo, como ponte, não como pecado, como extensão do propósito, não como prisão. Essa cura abre caminhos que você nunca viu antes. Existe também o bloqueio da pressa. Pessoas que querem resultados imediatos porque estão fugindo de uma dor emocional, não construindo um propósito. A pressa é sintoma de insegurança. A abundância não responde à pressa, responde à paciência confiante. A pressa implora e quem implora vibra carência. A paciência vibra certeza. E certeza conecta você ao fluxo onde tudo acontece no tempo perfeito. Quando você confia, não precisa forçar. Quando você força, é sinal de que não confia. Pare agora e perceba. Você tem vivido no ritmo da alma ou no ritmo do desespero? Essa resposta te revela mais do que você imagina. Outro bloqueio poderoso é o hábito de se diminuir. Você já percebeu como algumas pessoas justificam cada conquista, como se tivessem vergonha de vencer? Isso acontece porque a mente delas associa prosperidade com rejeição. O medo de desagradar se mistura com o medo de crescer. Pessoas assim evitam brilhar para não incomodar.
Só que você não foi criado para caber, foi criado para expandir. Deus não coloca luz dentro de alguém para essa pessoa tentar apagar. Se você ainda tem medo de brilhar, esse medo não é seu, foi colocado em você. E se foi colocado, pode ser removido, e será removido agora. O bloqueio invisível também se manifesta como apego ao passado. Pessoas carregam histórias que já deveriam ter sido deixadas para trás há anos, e cada história pesa. Precisam caber lembranças que já não combinam com sua nova identidade. A prosperidade exige espaço, não apenas espaço físico, mas espaço emocional. Se sua mente está cheia de memórias de fracasso, não há espaço para novas imagens de abundância. E é por isso que a Bíblia diz que Deus faz novas todas as coisas, mas só faz novas quando você solta as antigas. Hoje você vai soltar. Hoje você vai deixar cair o peso. Agora, quero que você perceba algo profundo. O bloqueio invisível não é um inimigo externo. Ele é uma parte sua que tentou te proteger, mas agora te limita. Quando você entende isso, você não luta contra ele. Você transforma, não se culpa, se cura, não se esconde, se revela. Prosperidade não nasce da guerra interna, nasce da reconciliação interna. Quando a mente para de lutar consigo mesma, ela finalmente encontra paz. E a paz é o solo fértil da abundância. No caos, nada cresce. Na paz, tudo floresce. A quebra do bloqueio invisível acontece quando você troca a velha narrativa pela nova verdade. Quando você muda a frase, eu não posso, por eu estou aprendendo. Quando troca, não tem jeito, por eu encontrarei um caminho. Quando troca, sou limitado, por estou evoluindo. É quando você decide que nenhum pensamento antigo tem mais autoridade sobre a sua vida. É quando você assume sua identidade espiritual, filho de Deus, criado para multiplicar, crescer, avançar e prosperar. Quando essa verdade entra, o bloqueio se desfaz. Ele perde força, ele perde função, ele perde lugar. Agora faça o seguinte, respire fundo, coloque a mão no peito e diga silenciosamente: eu quebro agora todo bloqueio invisível que me impede de prosperar. Diga com fé, com intenção, com presença. Isso é mais do que uma frase. É uma ativação, é uma declaração de renascimento. É um sim para a abundância, é um rompimento com a velha prisão mental. E esse rompimento já está acontecendo dentro de você. No próximo capítulo, você vai aprender como manter essa libertação viva para que ela se transforme em resultados reais, consistentes e crescentes na sua vida. Continue comigo. Existe um momento na jornada em que você deixa de apenas aprender sobre prosperidade e passa a se tornar prosperidade. Esse ponto é chamado por Napoleon Hill de transmutação. O instante em que sua força espiritual, emocional e mental se convertem em poder real de criação. É quando sua vibração deixa de oscilar entre fé e medo e passa a permanecer estável, firme e clara. É quando você não precisa mais lutar contra a velha versão, porque ela simplesmente perdeu força. E aqui está a parte mais profunda. Você não percebe o exato momento em que isso acontece, mas sente. Sente no corpo, sente nos pensamentos, sente na forma como reage às situações. É como se uma camada antiga tivesse sido arrancada e, de repente, você respirasse mais fundo. Esse é o nascimento da sua nova identidade financeira. A transmutação espiritual não é apenas uma mudança mental, é uma mudança de essência. É quando aquilo que você estudou se transforma em natureza, quando aquilo que você repetiu se transforma em hábito emocional, quando aquilo que você declarou se transforma em verdade interna. É quando a oração deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. Você começa a vibrar abundância sem esforço, como quem respira. Começa a pensar grande sem forçar, como quem pensa naturalmente. Começa a agir com coragem sem precisar se convencer. Esse estágio é raro, é profundo e é poderoso. E você está entrando nele agora.
A transmutação acontece quando você une fé, ação e presença. Fé para acreditar, ação para construir, presença para sustentar. Pessoas que vivem no futuro se sentem ansiosas. Pessoas que vivem no passado se sentem presas. Pessoas que vivem no agora se sentem poderosas. Porque o agora é o único lugar onde a criação acontece. O passado é memória, o futuro é projeção, mas o agora é matéria-prima. Deus age no agora. A vibração muda no agora. A mentalidade se transforma no agora. A transmutação espiritual te coloca nesse estado de presença plena, onde cada pensamento, cada emoção, cada microdecisão começa a trabalhar a seu favor, não contra você. A mente transmutada enxerga possibilidades onde antes enxergava obstáculos. Enxerga caminhos onde antes enxergava muros. Enxerga oportunidades onde antes enxergava perda. Isso acontece porque a vibração mudou. E quando a vibração muda, a interpretação muda. E quando a interpretação muda, a vida muda. Napoleon Hill afirmava que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Mas só uma mente transmutada consegue enxergar essa semente. A mente antiga vê problema. A mente nova vê portal. E portais são acessos para níveis que só pessoas preparadas conseguem entrar. A transmutação também é marcada pelo fim da autossabotagem. Quando você estava preso ao bloqueio invisível, qualquer avanço te assustava. Você recuava sem perceber, sabotava sem querer, criava desculpas bonitas para esconder medos feios. Mas agora, quando a nova identidade está consolidada, isso desaparece. Não há mais luta entre o velho e o novo. Não há mais conflito entre querer prosperar e se sentir indigno. Não há mais guerra interna. Existe apenas movimento, fluidez, clareza, constância. É quando você percebe que o espaço interno onde antes habitava medo, agora está ocupado por confiança. Isso é transmutação. Muitas pessoas confundem transmutação com motivação, mas são completamente diferentes. Motivação é explosão, transmutação é fundamento. Motivação dura horas, transmutação dura vida. Motivação é emoção, transmutação é identidade. A pessoa motivada faz muito em pouco transmutada tempo e depois faz consistentemente todos os dias sem depender de emoção. A pessoa motivada precisa se animar, a transmutada precisa apenas continuar. E continuar é o segredo dos que prosperam de verdade. Prosperidade é fruto de raízes, não de impulsos. E você está criando raiz agora. Essa transmutação também se manifesta na disciplina espiritual. Antes, você precisava se lembrar de orar, se lembrar de vigiar pensamentos, se lembrar de cuidar da vibração. Agora, isso se torna natural, se torna prazeroso, se torna parte de quem você é. A oração deixa de ser um pedido e se torna uma sintonia. Você se conecta com Deus com mais clareza. As respostas começam a vir com mais rapidez. Os sinais começam a aparecer com mais frequência. A intuição fica mais forte. Isso não é mágica, é alinhamento. Quando a mente se acalma, o espírito fala. E quando o espírito fala, a rota fica nítida. A transmutação também reorganiza sua autoestima financeira. Você já não aceita qualquer trabalho, qualquer parceria, qualquer circunstância. Não porque se acha demais, mas porque finalmente se reconhece. Não porque está soberbo, mas porque está consciente. Quando você vibra a abundância, seus padrões mudam. Você não negocia mais seu valor por medo, não se diminui para caber, não aceita energias que drenam, não tolera ambientes que te puxam para baixo. A nova identidade financeira atrai novos ambientes, novas pessoas, novas portas e repele tudo o que estava desalinhado. Isso é o início da colheita. A transmutação espiritual também transforma seu relacionamento com desafios. Antes, você via desafios como sinais de que deveria desistir. Agora você vê desafios como sinais de que está crescendo.
Antes, você pensava, por que isso está acontecendo comigo? Agora você pensa, o que isso está tentando me ensinar? Antes, você via obstáculos como interrupções. Agora, vê como preparação. Pessoas transmutadas não fogem do fogo, atravessam, porque entendem que um espírito que não enfrenta nada nunca amadurece. Prosperidade é responsabilidade, e responsabilidade exige maturidade emocional e espiritual. Você tem isso agora. A transmutação também cria silêncio interno, aquele ruído mental, aquela voz crítica, aquela dúvida constante começa a desaparecer. O silêncio aparece onde antes existia caos. É um silêncio confortável, profundo, cheio de direção. Não é ausência de pensamentos, é presença de clareza. Esse silêncio é sinal de cura, é sinal de evolução, é sinal de que o controle não está mais nas mãos do medo. Agora, quem governa é a consciência. Quando você chega nesse ponto, você deixa de reagir à vida e passa a criar a vida. E esse é o ponto exato onde a prosperidade se torna inevitável. A mente transmutada também aprende a celebrar o processo, não apenas o resultado. Ela entende que cada passo faz parte da construção, que cada queda fortalece, que cada dia tem propósito, que o caminho é tão importante quanto a chegada. Pessoas que só celebram resultados se frustram facilmente. Pessoas que celebram progresso prosperam inevitavelmente, porque na vibração da celebração, a abundância se sente em casa. E onde a abundância se sente em casa, ela permanece. Permanência é riqueza. Quando a transmutação acontece, você finalmente entende que prosperidade não é um destino, mas um estado. Não depende apenas de quanto você tem, mas de quem você é enquanto tem. Prosperidade é equilíbrio, é clareza, é presença, é domínio mental, é disciplina emocional, é fé ativa, é comunhão silenciosa com Deus, é viver com propósito, não com pressa, é ser guiado pelo Espírito, não pela ansiedade. A prosperidade real nasce primeiro em você, depois aparece na sua vida. Agora, coloque a mão no peito e declare mentalmente: eu aceitei minha nova identidade financeira, eu sou abundância. Essa frase sela a transmutação, torna o processo irreversível, marca espiritualmente sua jornada e prepara você para a conclusão, onde a oração secreta será consolidada em seu coração e transformada em prática diária. Respire fundo e permaneça comigo. Chegamos ao ponto em que tudo o que você ouviu, sentiu e despertou precisa ser consolidado dentro de você. Volte comigo ao início deste vídeo. Lembra quando eu te disse que existe uma oração secreta, um código espiritual que constrói riqueza de dentro para fora? Pois agora, depois dessa jornada de alinhamento, desbloqueio, disciplina e transmutação, essa oração não é mais um mistério distante. Ela é sua. Você não está mais no mesmo nível de consciência, não pensa mais como a antiga versão, não vibra mais como alguém preso ao passado. Hoje você fala consigo mesmo como um criador, não como um sobrevivente. Hoje você ora pela vibração, não apenas pela voz. Hoje você anda com Deus não como quem implora, mas como quem entende que foi chamado para prosperar. E isso muda absolutamente tudo na sua vida. Se você percebeu, desde o começo, eu te trouxe para um confronto interno, um confronto entre quem você era e quem está se tornando. E agora você entende por quê. Prosperidade não acontece na carteira, acontece na consciência. A oração secreta sempre esteve ativa dentro de você, mesmo quando você não sabia. Só que agora ela está alinhada, desperta, fortalecida. Agora você sabe que cada pensamento é uma semente, cada emoção é uma direção e cada ação é uma oração silenciosa que o universo escuta sem falhar.
Agora você sabe que Deus sempre esteve presente no seu processo, mesmo quando parecia silêncio. Agora você entende que a verdadeira riqueza é construída por dentro, sustentada por dentro e manifestada por dentro. O que vier depois disso será apenas consequência natural da nova identidade que você assumiu. E aqui eu te faço um pedido sincero. Não deixe esse despertar morrer depois que o vídeo acabar. A maioria das pessoas tem um momento de clareza e depois se perde no caos do dia a dia. Você não. Você é parte daqueles poucos que despertam para o propósito real e seguem firme até que a transformação se torne permanente. Por isso, se você sentiu que essa mensagem mexeu com sua alma, entre para o nosso clube de membros. Lá eu acompanho você com exercícios, desafios, imersões mentais e práticas espirituais que não posso postar publicamente. Lá, a transformação não é passageira, é direcionada, é aprofundada, é vivida junto. Quero agradecer a cada membro que já sustenta esse trabalho. Vocês não têm ideia do quanto tornam isso possível. Antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta que carrega poder. Qual será a sua oração secreta daqui para frente? A mesma que te mantinha preso? Ou a nova oração que constrói sua realidade de riqueza? Você vai acordar amanhã como quem volta para o padrão antigo? Ou como quem renasceu espiritualmente para uma vida de propósito, disciplina e abundância? Porque agora você sabe, sua mente é o altar, suas palavras são sementes, suas ações são decretos, seu espírito, e quando tudo isso se une, nada pode te impedir. Escreva aqui nos comentários: eu ativo minha nova realidade de riqueza. Essa é sua assinatura espiritual. E para fechar este ciclo com força, faça isso comigo agora. Respire fundo, coloque a mão no peito e declare em silêncio: eu sou a oração viva da minha prosperidade. Sinta isso vibrando dentro de você. Sinta o alinhamento, sinta o renascimento. Sinta Deus reorganizando caminhos, pensamentos e emoções. Você não é mais espectador da própria vida. Você é criador. Você é semente, você é manifestação. Obrigado por caminhar até aqui. Inscreva-se, faça parte do clube de membros, compartilhe essa mensagem e continue comigo. Porque a jornada da riqueza que você começou hoje é só o início do que Deus ainda vai fazer na sua história.